Tu quer começar a estudar de maneira eficiente e eu tô aqui para te dar exatamente dicas de como performar nos estudos. Mesmo que tu esteja começando do absoluto zero, esteja estudando para um concurso público, para um vestibular ou até mesmo para a escola. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar as melhores dicas. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Adriano Albuquerque, eu estou no primeiro semestre de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse aqui é o meu canal onde eu posto dicas de matemática, dicas de estudo, dicas de como conseguir a aprovação em vestibulares, concursos, enfim, de como performar nos estudos. Então vamos ao que interessa, que é a gente falar como ter metas. Por quê? Para a gente performar, a gente precisa ter metas de estudo. Especificamente, metas eficientes nos estudos. E para a gente entender isso, primeiramente eu quero que tu lembre de duas situações. No mundo dos estudos, a gente sempre vê dois tipos de pessoas, né? Aqueles que gostam de estudar e aqueles que não gostam de estudar. E qual é a diferença entre essas duas pessoas, né? Qual é a distância entre aqueles que gostam, vão bem nas provas, aqueles que não gostam, têm dificuldade para estudar? A gente precisa entender qual é o limiar entre essas duas pessoas. E a única diferença é que aqueles que gostam de estudar, eles aprenderam um método de como fazer aquilo se tornar prazeroso, como se tornar simples. Não fácil, mas sim simples, que tu consiga estudar com tranquilidade. Enquanto aqueles que não gostam ainda não aprenderam esse método. Então, nesse vídeo, eu vou dar dicas exatamente para quem quer começar a gostar de estudar e, portanto, performar nos estudos. Então, vamos começar. Primeira dica, tá? A gente precisa ter metas diárias. Então, saber o que tu vai fazer durante o teu dia é extremamente importante e nos ajuda muito a ter clareza no que a gente vai fazer. Quando tu tem uma meta definida, tu acorda e tu já faz. Quando tu não tem meta definida, tu acorda e todo dia tu vai ter que ter aquele tempo para pensar sobre o que tu vai fazer. Então, não tem como a gente performar nos estudos sem metas diárias e metas claras. A segunda dica é que, agora que tu já começou a ter metas diárias, tu precisa começar a pensar em uma meta ainda de curto prazo, mas um pouco maior, né, do que um dia. Quando a gente começa a pensar exatamente em uma semana. É o período onde a gente começa um ciclo de estudos e pode terminar um ciclo de estudos. Então começa segunda-feira, organiza final de semana, começa segunda-feira, vai até final de semana, organiza de novo. Então a gente consegue fazer um ciclo a cada semana. Primeira dica, então, metas diárias. Segundo, metas de curto prazo, no mínimo uma semana. E agora a gente vai para a terceira dica, que é, tu deves conhecer os teus limites. Por que eu digo isso, né? Porque no meu ano de vestibular, meu segundo ano em que eu fui aprovado, eu passei por uma situação, e eu sempre reforço isso para que ninguém precise passar. Mais ou menos um mês antes do vestibular, eu estava estudando para a escola, peguei uma apostila de matemática e devorei aquela apostila, né? Do começo até o final ali, para terminar aquilo logo. E nisso, eu fui estudando ali até mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã. Só que eu já vinha de uma sequência de segunda, um dia virado, outro dia estudando até 1 hora, outro dia até as 2. Eu vinha uma sequência muito forte de estudos. E quando chegou nesse dia, pelo que eu me lembro, acho que era uma terça ou quarta-feira, eu estudei até de madrugada. Quando eu acordei no outro dia de manhã, eu simplesmente não levantava da cama. O corpo não respondia. Acabou me dando um gripão, baixou a imunidade, tive que ficar uns 4, 5 dias sem estudar. Ali eu entendi onde era o meu limite, né? Então não quer dizer que daqui a pouco se tu vai estudar um dia até as 3 horas da manhã, não tem problema, mas eu já vinha de uma sequência muito grande de exaustão, né? Então tu precisa entender os seus limites para que tu consiga performar. Não adianta nada tu estudar morto, né? Cansado, muito cansado. A gente precisa estar com bastante energia para estudar. E por fim, a última dica é que tu precisa criar metas razoáveis, né? Como assim metas razoáveis? A partir do momento que tu entende o teu limite, tu sabe quantas horas tu vai poder estudar. Por quê? Eu não posso nem te dizer assim, ó, não estuda 12 horas, estuda só 4 que tu vai ser mais eficiente. Não, porque tem vezes que eu estudo 12 ou mais e eu sou eficiente.
Assim como tem pessoas que estudam 13 e são mais eficientes do que eu estudando em 12. Assim como eu estudando em 12 sou mais eficiente que pessoas que estudam em 3. Isso muda de pessoa para pessoa. Então o que eu preciso te dizer é que tu precisa criar metas razoáveis a partir do teu organismo, a partir de como tu estuda, né? Como o teu corpo reage aos teus estudos. Então essas metas precisam ser razoáveis para você. Também não adianta tu estudar 10 horas e não render, ou estudar 2 horas e não render. Tu precisa entender esse teu tempo. E isso é contigo, isso é tu quem tem que definir. E aqui então foram 4 dicas para que tu possa ter metas eficientes nos estudos. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou do vídeo, não te esquece de te inscrever aqui no meu canal, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau, tchau!